irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, né? Até aqui o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Temos certeza, sempre falo isso, que aqui para frente não será diferente. No término do culto, quero agradecer mais uma vez as nossas visitas aí. Queridos, conforme nós falamos, o sermão de hoje é continuidade da semana passada. Na semana passada nós falamos o que significa ser um em Cristo Jesus, né? Ser um significa não amar apenas de palavras. Ser um significa amar com confiança, com aliança. E ser um significa amar uns aos outros com compromisso. Isso é ser um em Cristo Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade. O nosso tema é quais são as consequências de termos boas amizades. A Bíblia já nos ensina que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, os nossos pais, não está na Bíblia, os nossos pais nos ensinaram que digam o que tu andas, e vou dizer o que você é. Então é muito interessante sabermos isso. Com quem nós andamos? Quem tem sido a sua companhia? Quem tem sido o seu amigo? E eu carrego uma coisa comigo que amigos se fazem em tempo de paz, mas é na angústia que se prova o seu valor. Na hora da angústia, na hora da precisão mesmo, é que você vai saber quem realmente é o seu amigo. É que você vai saber se você realmente pode contar com essa pessoa. Nós pegamos esse texto como base aqui, mas nós não vamos ficar somente nesse texto. Ok? Então eu não vou ler agora, porque nós não vamos ficar somente nele. Mas antes de entrar no sermão, não sei se vocês perceberam, a igreja hoje está muito, mas muito vazia. E alguns dos motivos de ausência são de enfermidade. Eu gostaria de convidar você agora, juntamente comigo, orarmos pelos enfermos, pedirmos a Deus que tenha misericórdia dos enfermos. E entre eles, a esposa do pastor Ricardo, a irmã Fátima, ela foi hospitalizada hoje pela manhã, me parece que já teve alta. O pastor falou de tardezinha agora que já estava logo teve alta, mas na semana passada ela teve o mesmo mal, e foi hospitalizada também. Temos a Letícia, daqui do Louvor, esses dias estava fazendo alguns exames aí. Temos mais alguns irmãos, a avó do Felipe, nosso baterista, diácono aqui também, que está enferma, a mãe do Paulinho, está enferma há algum tempo, e carece das nossas orações. O seu Vicente, o seu Vicente Narim, pela família dele, pelo Rodrigo, que já se encontra acamado há um bom tempo. E eu gostaria de convidar, se porventura tiver mais alguém no nosso meio, enfermo, ou que vá representar outra pessoa, por favor, se coloque de pé. Eu quero orar por você, ou por essa pessoa que você vai estar representando. Eu sempre falo isso, tomara que não tenha ninguém. Se ninguém levantar, esse sinal está todo mundo bom, ou que também não tenha doença na família. E se não tiver, você só vai me ajudar a orar por essas pessoas. Nós vamos tirar esse breve momento de oração, mas se você vai representar alguém, pode ficar de pé também no seu lugar, tá? Não é só para você não, se você vai representar alguém, é aquele tipo de coisa, tá vendo? Se eu quisesse brincar de revelação aqui agora, eu brincaria, Manda Deus dizer que alguém está com um problema sério de saúde na família. E aí um monte de gente ia levantar, e eu ia sair aqui cheio de moral, Mas não precisamos disso não. Deus é maravilhoso. Ele conhece os nossos corações, Ele sabe de absolutamente tudo. Então vamos orar. Lembre dessa pessoa que você está representando agora. Quem sabe, ainda hoje você pode ter uma ligação, uma surpresa, uma grata surpresa, uma informação de que essa pessoa está bem, que essa pessoa está melhor dessa enfermidade que está passando. Feche os seus olhos, curva sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós entramos na Tua presença em oração. Oração essa, Senhor, onde nós queremos apresentar aqui, ó Deus, esses enfermos, essas pessoas que foram missionárias aqui agora, Senhor. Também queremos apresentar a Ti as pessoas que estão sendo representadas aqui agora, meu Deus. Meu Pai, nós cremos que o Senhor, assim como o Senhor fez com aquele oficial, uma só palavra do Senhor é o suficiente para mudar a história. É suficiente para trazer uma cura, uma libertação de uma enfermidade. Meu Deus, se for uma enfermidade física, Pai, o Senhor entre com providências através da medicina, Pai. Mas se for enfermidade espiritual, se for alguma enfermidade que foi colocada por algum espírito imundo, Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus.
e declaramos a bênção do Senhor sobre essa vida. Meu Deus, essa mãe que ora pelo filho, esse amigo que ora pelo amigo, essa irmã que ora por um parente, meu Deus. Pai, entre com providência, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Estenda as suas mãos poderosas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, como o Senhor fez no passado, eu tenho certeza que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje, e o será eternamente. O Senhor pode todas as coisas, meu Deus. Então, Pai, nós apresentamos a Ti todas essas pessoas aqui mencionadas e as demais aqui representadas, ministrando sobre a vida delas, no nome de Jesus, a bênção da cura e da libertação da enfermidade, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, eu quero ler uma pequena narração aqui sobre as lições da amizade de Jonatas e Davi, né? Deixa aí aberto no texto base que está aí, mas eu quero ler uma pequena narração aqui sobre as lições de amizade de Jonatas e Davi. Jonatas, de fato, era uma pessoa leal e íntegra. Sua lealdade fez com que ele arriscasse em prol do seu amigo, quando ele entendeu que seu pai realmente planejava matar Davi. Além disso, vemos que Jonatas também não era uma pessoa egoísta e soberba, mas possuía um caráter humilde e que colocava seus próprios interesses em segundo plano. A amizade entre Jonatas e Davi foi verdadeira não apenas porque através dela se apoiaram mutuamente, mas porque essa amizade os envolveu em um compromisso com Deus. Jonatas e Davi não permitiram de forma alguma que qualquer coisa ameaçasse a harmonia de sua amizade. Na verdade, a amizade entre ambos se mostrou ainda mais forte quando foi provada. Irmãos, diante dessa história, nós já conhecemos essa historinha de amizade de Jonatas e Davi desde a nossa infância. Quem cresceu na igreja sabe, né, a história de amizade de Jonatas, filho de Saul, com Davi, que se tornou rei de Israel no lugar do pai de Jonatas. É uma história muito linda de amizade, uma história de fidelidade, uma história de parceria mesmo, coisa rara de se ver nos dias de hoje. Você poderia dizer assim, Davi, eu imagino Davi, se Davi estivesse aqui falando conosco pessoalmente sobre a sua amizade com Jonatas. Você teria um amigo que você poderia dizer a mesma coisa? Você tem um amigo que você possa dizer, olha, esse aqui eu entrego a chave da minha casa, eu entrego completamente, né? E nós sabemos, irmãos, que as amizades são boas, mas nós precisamos tomar cuidado com elas. Por quê? Porque todas, sendo elas boas ou más, elas vão trazer consequências. E é isso que eu quero mostrar para você aqui agora. Seja qual for o vínculo que você tiver com a pessoa, vai ter consequências. Ou vai ter consequências boas, ou vai ter consequências más. Fato é, não vai ficar sem consequências. Isso nós podemos esperar. Terá sempre consequências. Então eu destaquei aqui 3 pontos, tá, para falarmos um pouquinho aqui sobre as consequências de boas amizades, ou de verdadeiras amizades, como você quiser colocar, ou princípios de uma verdadeira amizade. Coloquei de uma forma bem singela aqui. Consequências de boas amizades. Quais são as consequências? Quais foram as consequências da amizade de Jonatas e Davi? Nós entendemos na semana passada, né, o significado de ser um, o significado de uma verdadeira amizade. Hoje nós vamos concluir mostrando quais foram as consequências dessa boa amizade de Jonatas, entre Jonatas e Saul. O que eles escolheram por ser tão bons amigos? O que Jonatas escolheu por ser um bom amigo, né, por ter uma amizade tão forte? E a primeira coisa que eu vejo aqui é que na amizade de Jonatas e Davi, deixa eu ver, tem que atualizar aqui. Ele me ensinou a colocar o negócio no celular aqui, eu não sei se eu vou saber usar. Senão você teria que passar para mim. É porque eu estava mandando aguardar aqui. Talvez seja no tempo que eu fiz o celular inativo aqui. Mas a primeira coisa, nós vamos ver aí, né? Qual é a primeira consequência de uma verdadeira amizade? Pode passar para mim aí.
A primeira coisa que nós aprendemos é que uma verdadeira amizade, ela resiste às provações. Ela mostra verdadeiramente que é possível resistir às lutas. E nós vamos encontrar isso na vida de Jonatas e Davi. Observe aí no capítulo de número 20. Agora eu vou ler todo esse texto que estava lá no início. Diz assim essa palavra: então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e ele lhe disse: filho da perversa e rebelde, não sei eu que tenho escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha de tua mãe? Pois por todo o tempo em que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Pelo que envia agora e traze-o, porque ele há de morrer. Ao que respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de morrer? O que ele fez? Então Saul levantou a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que seu pai tinha determinado a matar Saul. Pelo que Jonatas, tendo encolerizado, ficar com raiva, se levantou da mesa, e no segundo dia do mês não comeu, pois se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha ultrajado. Agora versículo 42. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a sua descendência perpetuamente. Irmãos, por que nós entendemos que a aliança de Davi com Jonatas, ela resistiu provações? Agora Jonatas ele é colocado numa situação onde nós dizemos entre a cruz e a espada. Porque agora o pai dele fala: olha, eu não quero essa amizade de vocês dois. Eu não quero que você seja amigo de Davi. Esse lourinho aí, filho de Jessé, corta a amizade com ele. Não é assim no dia de hoje? Corta a amizade. Eu não quero que você tenha amizade com essa pessoa. Só que aqui nós estamos falando de uma verdadeira amizade. Vamos lembrar do contexto. Estamos falando de uma verdadeira amizade, lembrando que Saul já estava enciumado com os feitos de Davi. E ele fala: olha, eu não quero mais, e você vai trazer ele para mim. Olha só, talvez a intenção de Saul você vai usar a sua amizade com Jonatas e vai trazer ele até aqui, e aqui eu vou matar. Eu vou acabar com ele. Eu não quero mais essa amizade. Já parou para pensar nisso? Agora você está diante de obedecer o seu pai e manter uma verdadeira amizade. É complicado, né? Por quê? Por que é complicado? Porque a Bíblia diz que você tem que honrar pai e mãe. E aí? Como que fica? Mas a verdade é que a amizade de Jonatas e Davi estava sendo provada naquele momento. Olha, ele poderia dizer: pai, eu vou fazer o seguinte, eu não vou trazer ele aqui para o senhor matar, não. Mas tudo bem, eu não quero mais amizade com ele, eu te obedeço. Ele poderia dizer isso. O senhor poupa ele e eu acabo com a amizade com ele. Mas Jonatas fez diferente. Jonatas viu porque em um diálogo anterior, aí você vai precisar ler com mais calma a Bíblia, você vai ver que Davi já havia falado com Jonatas. Davi já tinha percebido isso do pai de Jonatas: olha, seu pai está querendo me matar, cara. Seu pai não está feliz comigo, não. Seu pai não está gostando da nossa amizade. E Jonatas fala: que é isso, Davi? Isso é gente boa, meu pai gosta de você. Fala: não gosta não, ele quer me matar. Até que Jonatas vem e tem essa convicção. E agora ele precisa escolher entre obedecer o pai e trazer Davi para ser morto, aproveitar dessa amizade, ou permanecer nessa amizade e provavelmente perder o reinado por parte do pai. Mas Deus é tão maravilhoso que é lógico que já estava determinado por Deus que Davi seria rei. Talvez Jonatas até já tivesse entendido isso, talvez o Espírito de Deus já tivesse colocado isso no coração de Jonatas, não sei. Mas a verdade é que Jonatas não abriu mão dessa verdadeira amizade. Uma verdadeira amizade, ela resiste às provações, ela resiste às fofocas, ela resiste às picuinhas, ela resiste às invejas. Uma verdadeira amizade, ela resiste às provações. Pode acontecer o que for, mas os verdadeiros amigos vão permanecer amigos, independente do que aconteça. O verdadeiro amigo não vai abrir mão do outro por causa de uma coisa banal, ou talvez algo até mais grave.
Você vai dizer: eu não abro mão dessa amizade. Um verdadeiro amigo faz isso. Um verdadeiro amigo, ele vai passar o que for, ainda que tiver que confrontar em algumas situações. Irmãos, é muito interessante isso, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas hoje são muito desconfiadas. E de certa forma com razão. Mas talvez por causa dessa desconfiança, às vezes as pessoas falam uma coisa para o outro, nós não procuramos saber da fonte, nós não procuramos saber se verdadeiramente foi aquilo, e aí já mudamos com a pessoa, já fechamos a cara para a pessoa, já não queremos mais olhar, já não queremos mais conviver com a pessoa. Por quê? Porque me falaram. Ah, fulano de tal me falou que a Miriam falou isso. Você já viu meu olho fofoqueiro? Eu não sei o nome da dupla, né? Mas tem uma dupla sertaneja universitária que tem um melhor fofoqueiro, né? Alguém me disse que você falou. Ou alguém me disse que você falou. Mas para quem é que falou? Não, para alguém. E às vezes pessoas que nós temos um laço, um vínculo tão bonito, desenvolvemos um laço de amizade, e às vezes isso é destruído por causa de um pequeno erro do outro lado, talvez, e aí ele tenha realmente errado em alguma coisa. Mas às vezes nós trocamos, nós destruímos uma história por causa de um momento. Quando eu aconselho casais, eu sempre falo isso. Antes de qualquer coisa, lembre-se, e serve para as verdadeiras amizades. As verdadeiras amizades precisam resistir às lutas. As verdadeiras amizades precisam resistir às dificuldades dos outros. Nós não podemos trocar uma história de uma amizade, de um convívio, por um momento. Nós precisamos aprender a resistir às dificuldades, a passar pelas lutas, juntos com os nossos amigos. Vocês conhecem a ilustração da manada de porco espinho que ia morrer no inverno? Alguns já me ouviram contar essa história aqui. Como graças a Deus está cheio de pessoas novas, vou contar de novo. Mas se eu pregar no mês que vem, eu conto de novo. Até vocês memorizarem. Diz que no inverno muito pesado, já se aproximando do final do inverno, já tinha morrido quase todas as espécies de porcos espinhos daquela região, e só sobraram 2 casais. E aquela noite seria a última noite do inverno, mas seria a noite mais fria de todas, e provavelmente eles iriam morrer. E eles conversaram entre si, porque nas ilustrações os bichos conversam, né? Eles conversaram entre si e disseram: nós vamos morrer essa noite, porque nós não vamos aguentar o frio, vai ser a pior noite de todas. E um teve uma ideia: olha, eu sei como não morrermos. Aí falou: como? Na hora que chegar a noite, nós vamos nos abraçar e vamos nos aquecer uns aos outros. E o outro falou: isso é impossível, nós somos porcos espinhos, nós não vamos conseguir nos abraçar. Falei: nós vamos conseguir, espere chegar a noite. Quando chegou a noite, começou a friagem, começou a baixar. E eles seguraram até hoje não podia mais. Na hora que não tinha jeito, começaram a se abraçar, a se unir. E aí um dizia: ai, você está me machucando. Ele falou: você também está me machucando. Ai, você está me espinhando. Ah, não tem problema. Você quer que eu solte? Não, continua. Está quentinho. E o outro gritava: ai, você me espinhou. Desculpa. Aí aquele que tinha acabado de espinhar foi espinhado por outro. Você também me espinhou. Mas se você ouvia um dizer: você me espinhou, você ouvia: desculpa, mas continue abraçado, porque senão nós vamos morrer. Nós vamos morrer hoje. E aí, eles, aos gritos de: ai, desculpa, me perdoa, foi sem querer, amanheceu o dia e nenhum dos 4 morreram. Por quê? Porque eles suportaram os espinhos uns dos outros. Muitas vezes tem amizades que se acabam, e amizades antigas, amizades decentes, boas, porque às vezes nós não conseguimos suportar o espinho do nosso irmão. Ah, mas fulano é muito chato. Tudo bem, todo mundo fala de mim, né? Mas ninguém vai Márcio, pelo amor de Deus, quem que é o Márcio? Mas fulano, irmão, todo mundo é cheio de defeito. Cada um tem seus defeitos. Todos nós temos nossos calcanhares Aquiles, nosso ponto fraco. Uma das coisas que eu sempre falo com as pessoas, quando eu chego num ciclo de amizade, no local novo, eu falo isso. Falei: irmãos, como
vamos fazer para convivermos? O que eu vou fazer com você? O que eu procuro fazer? Já falei isso com mais adolescentes, com algumas pessoas que têm um pouco mais de intimidade, e já falei isso com a igreja. Irmãos, eu sou cheio de defeito. Agora todo mundo olha para mim, sabe que eu falei que eu sou cheio de defeito? Não é nada, vocês têm que olhar mesmo, né? Eu sou cheio de defeito. Ah, você está pensando que vocês também são? Ou não? E agora, então como conviver? Pessoas cheias de defeitos. O Marquinhos tem um monte de defeito. O Elbert também tem. Né? O Emerson nem se fala. Não, nesse não. Aí a Bianca quem não era? Está cheio de defeito. Aí você vai olhar para a Valéria e também tem defeito. Você olha para o Elbert tem defeito. Tudo bem, no máximo um pouquinho a mais que os outros, mas tem. Aí se não, você olha quem não tem defeito. Então o que eu falo para as pessoas? Então como lidar com essa situação? O que eu posso fazer com isso? Para resistir às provações da amizade? Irmãos, eu tenho um monte de defeito. Sim ou não? Pode ser sincero. Eu tenho um monte de defeito. Não, deve ser tão sincero assim também não. Mas eu tenho um monte de defeito. Agora aqui, deixa eu dar uma dica para vocês. Alguém já viu pelo menos uma qualidade em mim? Pelo menos uma. Pelo menos uma. Não é? Então pega essa unha e vamos embora caminhar. Vamos com essa. Pega essa qualidade e vamos embora. Porque se eu for observar todos os seus defeitos, nós não vamos caminhar juntos. Então pega uma qualidade e vamos embora. Não é? Às vezes o cara fala demais, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é aquilo outro, mas toda hora você precisa dele falar. Ele é prestativo. Pega essa qualidade e vai embora. Uma boa qualidade, ela consegue cobrir muitos defeitos. E dá para caminhar. Não joga a amizade fora, não. Porque, infelizmente, tem pessoas que só veem defeito nos outros. Tem pessoas que para ele ninguém presta. Parece que é só ele que é bom. Dependendo da qualidade dessa pessoa, e toca o barco, bola para frente. Amigo é isso. Nós só vamos conseguir sobreviver no inverno da vida, no inverno das amizades, se suportarmos os espinhos uns dos outros. E a amizade de Jonas e Davi, nós aprendemos que ela resistiu a provações. Essa amizade foi provada. E Jonas, se você observar aí no capítulo, no versículo 42, né, eles tinham combinado, e Jonas vai e fala com ele: olha, vai em paz, Jonas, Davi. Meu pai realmente quer acabar com você, mas eu não vou ser cúmplice disso não, eu não vou ajudar nisso não. Vai em paz, pode em paz, porque nós temos um compromisso. Nós juramos diante do Senhor, nós temos uma aliança que é para passar gerações, que é para ser uma aliança perpétua de amizade. Nada vai acabar com a nossa amizade. Então, irmãos, nós vemos que a amizade, ela resiste às provações. E em segundo lugar, vamos lá ler, apertei de novo, foi bom. Em segundo lugar, a amizade, ela resiste ao tempo e não quebra alianças. É muito parecido com a primeira e a terceira, muito parecido. Mas é muito legal isso. Sabemos que nós somos amigos de verdade. E não quebra alianças. Ela resiste ao tempo. Pode passar o tempo que for. Não tem distância, não tem tempo que acaba com a verdadeira amizade. Quando eu preguei no domingo retrasado lá no acampamento, eu já mencionei aqui, né? A Lília, a Esther, a Rosa, a minha, a Lázara, que não está aqui hoje, né? Está viajando com a mãe dela. Elas perceberam que eu citei muito com um amigo meu, amigo de infância, amigo de UPA. Mas nessa UPA de saúde hoje não. A nossa UPA é mais antiga do que essa, tá? A UPA da Igreja Presbiteriana hoje deve ter mais ou menos uns 90 anos, mais ou menos, que é a União Presbiteriana de Adolescentes. E nós crescemos juntos na igreja. E é um amigo. Por que eu estou usando ele agora nesse momento? Porque não tem tempo, não tem distância que acabe com a nossa amizade. Não tem. Me lembro logo quando eu mudei para cá. Eu já citei isso aqui em outras introduções. Logo quando eu mudei para cá, em fevereiro mais ou menos, ele me ligou: Márcio, como é que você está? Eu estou no cidade de Florestal, mas tem já tudo mais? Não, porque já tinha
já tinha ido lá. Mas, porém, ele estava no Brasil ainda. Quando ele me ligou, ele já estava fora do Brasil. E ele me liga e fala: olha, qual que é a sua folga? Segunda-feira. Então tá, eu vou tirar uma segunda-feira do mês de maio e vou na sua casa. Quando estiver aproximando o mês de maio, eu te falo. Eu vou na sua casa. Eu falei: não, tudo bem. Né? E, irmãos, ele só foi em 2 casas aqui no Brasil. Na casa da mãe dele, lá na nossa terra, no norte de Minas, e aqui, nessa casa onde eu estou aqui. Irmãos, foi tão gostoso porque nós deitamos no chão da sala, igual nós fazíamos quando éramos adolescentes. Deitamos, só não tem um bombom, que a idade já não deixa mais, né? Mas veio o bombonzinho, né? A Rússia tinha feito o almoço, enchia a barriga, depois do almoço nós deitamos no chão da sala, igual a gente fazia na casa dele ou na casa da minha mãe. Ou na casa do pastor Liberalino, que vocês conheceram aqui, veio pregar aqui no aniversário da igreja. Né? O pastor Liberalino viajava, aí eu tomava conta, eu levava os adolescentes para a casa dele, eu chegava para uma bagunça, e esse vídeo era um deles. E nós criamos um vínculo tão forte. Eu casei, tinha a minha vida, ele casou, tinha a vida dele, mora fora do país, e mesmo que a distância, absolutamente, não é suficiente para apagar a nossa história de amizade. Essa semana mesmo nós conversamos. É muito raro passarmos 15 dias sem nos falarmos. Muito raro. A verdadeira amizade, irmãos, ela resiste ao tempo. E ela não quebra aliança. Não que nós falamos: olha, nós temos uma aliança, mas automaticamente, quando você tem uma amizade bacana, uma amizade verdadeira, essa aliança já aparece. Automaticamente. Irmãos, se eu vou ser sincero para vocês, nesses últimos 3, 4 anos que vai completar, em termos de rever pessoas, de lembrar de amizades, esse foi o melhor dia da minha vida. A gente não espera, né? As pessoas falam: poxa, a pessoa está fora do país, né? O cara agora está melhor de vida, aquele outro, nada. Mas foi uma tarde maravilhosa. Eu me senti com 12, 13 anos de novo. E eu e meu amigo, brincando e contando as histórias. Irmãos, isso é muito bom. O tempo não pode ser suficiente para te fazer esquecer pessoas que você ama. O tempo não pode ser suficiente para acabar com verdadeiras amizades. Então, se você tem um amigo que está longe de você, mas se você tem um contato com essa pessoa, tenta fazer esse contato. Vai no Facebook, no Instagram, digite o nome dela lá, procura. Se vira. Faça um esforço para você rever essas pessoas, para que você possa encontrar com essa pessoa novamente. Uma verdadeira amizade não pode ser desperdiçada. Uma verdadeira amizade, o tempo não pode ser suficiente para acabar com ela, muito menos a distância. E a tecnologia, nesse caso, nos favorece, né? Nesse caso, a tecnologia nos ajuda muito. Use a tecnologia a seu favor. Às vezes tem muita porcaria na internet, não tem muita coisa boa. Use a internet a seu favor. Faça contato com essa pessoa. Busque essa amizade. Não perca, não deixe o tempo nem a distância acabar com a aliança que você tem de amizade com essa pessoa. É muito importante termos bons amigos, termos boas amizades. Sabe por quê? Porque quando você tem uma amizade que resiste às lutas, uma amizade que resiste ao tempo, o Eric já adiantou ali, né? Não pode não, foi aqui? Ah, tá está naturalizando aqui. Olha, pessoal, olha, aperta aqui, um pouquinho vai passar. Sem problema. O que acontece? Põe no terceiro para mim, pode adiantar. Quando a sua amizade ela é verdadeira, quando é uma amizade que vai resistir às lutas, quando é uma amizade que vai resistir o tempo e não vai quebrar as alianças, essa amizade automaticamente ela vai ter o quê? Boas consequências. Coisas boas vão acontecer com você. Coisas boas você vai conseguir proporcionar para o seu amigo, para a sua amiga. A boa amizade, ela traz isso. Ela sempre vai trazer boas consequências. Sempre vai trazer boas consequências. Então não abra mão dessa verdadeira amizade. E nós vamos ver isso, irmãos. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 11. Agora nós vamos ver a consequência
dessa amizade de Davi e Jonatas. Qual foi a consequência maior de tudo dela? Eu não vou ler todo o texto, não. Mas o texto está no 1 ao 11, no capítulo 9 de 2 Samuel. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas. Agora Jonatas já tinha morrido, mas Jonatas deixou um filho chamado Mefibosete, que morava num lugar chamado Lodebar. Esse menino, quando criancinha, fugindo a sua cuidadora, fugindo com ele de uma guerra, deixou com que ele caísse e ele quebrou as pernas, ele ficou aleijado. E ele foi mandado para esse lugar, um lugar tipo uma colônia Santa Isabel da vida hoje, né? Naquela local específico para pessoas rejeitadas da sociedade. Tudo bem, não é bem o colônia Santa Isabel, mas lá tem um grupo específico de pessoas, não é isso? Claro, acho que é Rancenias, não é? Então, mas na época, Lodebar era uma terra conhecida como terra de desprezo, uma terra de tristeza e dor, onde só tinha pessoas rejeitadas pela sociedade, aleijados, cegos, coxos, pessoas que não tinham condições alguma. E o filho de Jonatas, Mefibosete, ele foi levado para esse lugar. Mas olha só interessante, de uma amizade que não quebra alianças, de uma amizade que resistiu às provações. Agora é hora dessa boa amizade surtir efeito. Versículo 1, capítulo 9 de 2 Samuel. Agora Davi vai perguntar: tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de benevolência por causa da minha amizade com Jonatas? Davi está no trono agora. E é muito interessante, irmãos. Talvez você não vai usufruir dessa amizade, mas um parente seu pode usufruir dessa amizade. Talvez você possa não usufruir dela, mas se for uma amizade verdadeira, um parente seu pode usufruir dessa amizade. Olha só que interessante. Versículo 2: e havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: tu és Ziba? Respondeu ele: sou o teu servo. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de seus pés. Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba: está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi, e prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi: Mefibosete. Respondeu ele: eis aqui teu servo. Versículo 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Eu acho que Mefibosete não estava acreditando naquilo. Olha só, Mefibosete era neto de Saul e queria matar Davi, mas Davi tinha uma aliança com Jonatas, filho de Saul, uma aliança de amizade verdadeira. E uma aliança de amizade verdadeira não te faz ver os defeitos da família. Lembra-se que eu falei? Pega a qualidade e anda. Porque agora Davi poderia dizer que se dane, seu avô queria me matar. Olha a postura de Davi: a minha amizade não vai ser acabada, não vai ser acabado. O meu vínculo, a minha aliança com Jonatas não vai acabar porque o pai dele queria me matar. Porque a minha amizade foi com ele. O meu vínculo é com ele. O meu amor de amizade, de amigo, é com ele. E veja que Mefibosete parecia não acreditar muito. Veja aí, o versículo de número 8. Então Mefibosete fez reverência e disse: que é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Tipo assim, eu? Quem sou eu? Eu sou um aleijado. Eu não posso te dar nada em troca, rei. Eu não tenho que te oferecer. Eu não posso prestar serviço. Eu não
fala, então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor tenha pão para comer. Olha o detalhe. Mas, versículo 10 ainda, mas Mefibosete, filho de teu Senhor, o caso filho de Jonatas, comerá sempre a minha mesa. Olha a consequência de uma boa amizade, irmãos. Olha a consequência de uma boa amizade. Olha a consequência de um bom testemunho que você pode deixar. O seu filho pode ser beneficiado, o seu neto pode ser beneficiado. Olha a importância de se dar um bom testemunho por onde você passa. Já pensou se Jonatas tivesse entrado na onda do pai dele e agora vai trocar o pai de Jonatas por outros amigos? Às vezes você não está uma amizade verdadeira. O que tem de pessoas para tentar desviar você desse vínculo, o que tem de pessoas para tentar tirar você desse vínculo, o amigo verdadeiro, meu irmão, o amigo verdadeiro, eu falei isso na semana passada e vou repetir, o amigo verdadeiro, eu vou falar em 3 aspectos, seja no aspecto social, seja no aspecto da amizade, seja no aspecto do namoro, da amizade e do trabalho. Grave isso, em qualquer um desses 3, seja no namoro, no trabalho ou na amizade. Se esses vínculos estão te afastando de Deus, cuidado, pode não ser bom para você. Porque o que nós lemos? A amizade de Jonatas e Davi era tão forte que os aproximava mais de Deus. Então, uma amizade, para ser boa, ela não pode te afastar de Deus. Uma amizade ou um namoro, para ser bom, ele não pode te afastar de Deus. Um trabalho, para ser bom, ele não pode te afastar de Deus. Foi assim com Jonatas. A amizade dele com Davi, a aliança que eles fizeram, foi uma aliança no Senhor. E essa amizade fez com que eles se envolvessem ainda mais com Deus. Então, se a sua amizade te faz envolver, te leva a envolver-se mais com Deus, continua com essa amizade aqui. Continua com essa amizade aqui. Vale a pena. É uma amizade que vale a pena. É uma amizade que vale a pena investir. É um namoro que vale a pena investir. É um trabalho que vale a pena investir. Se isso estiver te aproximando de Deus. E em que sentido? Para que você entenda melhor isso. Tá? Às vezes você tem um trabalho, às vezes você está orando, pedindo a Deus um trabalho o tempo todo, vive pedindo a Deus as coisas. E quando tem, essas mesmas coisas que você pediu a Deus passaram a ser motivos para você não buscar mais a Deus. Irmãos que está ali na igreja, menino, o trabalho não deixa. Eu já ouvi essa expressão, não foi uma nem 2 vezes. Cuidado com isso. Se o seu trabalho está te afastando de Deus, tome cuidado. Não estou mandando você lá pedir conta, não. Só tome cuidado se sua premissa melhor. E tire tempo para Deus. Porque de nada vai adiantar, irmãos. Essa teologia louca, boba, idiota da prosperidade empregada por aí, só está deixando os crentes mais loucos. Essa teologia do determinismo aí. Determina para Deus o que você quer aí que Deus faz, como se Deus fosse um pau mandado um empregado de alguém. Não existe isso. É mentira. É mentira. Não existe isso. Deus, Ele te dá, não o que você quer, Ele te dá o que você precisa. E Ele te dá no tempo dele, não o seu. Então, cuidado, se um trabalho está te afastando de Deus. Pessoas estão, cada dia mais, a sociedade tem desenvolvido mais a doença do século, chamada de ansiedade. Se alguém estiver passando por isso aí, dá uma passadinha lá, em Mateus capítulo número 6, do versículo 25 ao 34. Lá tem um remédio certinho para curar a sua dor, para curar a sua ansiedade. Você que é preocupado, o que vai comer amanhã, o que vai beber, meu Deus, eu não sei o que, eu não estou conseguindo isso. Dá uma passagem lá em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Lá está o remédio para qualquer tipo de ansiedade. Então cuidado, o namoro começa muito bem,
Não pude ir no culto, por quê? Porque fui levar a namorada para comer pizza. Não, eu não tenho que ter esses momentos, eu estou dizendo isso aqui. Mas cuidado, porque você para e pensa. Isso é muito interessante, irmãos. O que eu vou falar aqui é muito sério. Se você vou pegar os seus trabalhos na igreja, na sua igreja que você congrega. Você tem 3 dias de trabalho. Quarta, sexta e domingo. 3 dias. Isso, se você pegar assim, literalmente, horários, é 1h30 cada turno. Ou seja, da semana toda, você tira 1h30, 3 vezes 1h30. Agora 4 horas e meia do seu tempo, da semana toda, para cultuar a Deus. E aí você tem que escolher justamente o dia do culto para sair para namorar. Tem que escolher justamente o dia do culto para fazer qualquer outra atividade. Então é sinal que esse namoro está te afastando de Deus. Cuidado com esse namoro. E a mesma coisa, nós falamos do trabalho, do namoro e agora da amizade. Vocês já prestaram atenção que tem amigos, você convida seus amigos, eles nunca vêm no culto, mas eles não deixam, a toda hora você está lá comer pizza. Para com isso. Se você convida seu amigo para vir com você na igreja e ele consegue te levar para os outros lugares, cuidado com essa amizade. Reveja o seu conceito de amizade e reveja o seu conceito de influenciador, de influência. Tá? Nós temos que ser mais influenciadores do que sermos influenciados pelo mundo. Então, se a amizade está fazendo isso com você, infelizmente, está errado. Cuidado com essa amizade. Esse amigo que nunca tem tempo para vir com você no culto na igreja que você congrega. Mas você sempre tem tempo para estar com ele nos lugares onde ele vai. Cuidado com esse tipo de amizade. Isso pode ser prejudicial. E muito prejudicial. A sua vida com Deus. Então, irmãos, aqui, agora Mefibosete, ele sai de um lugar de tristeza e dor, ele sai de um lugar onde só tinha sofrimento, e de agora em diante, por causa do vínculo de amizade do seu pai, por causa do bom testemunho de amizade do seu pai, agora ele passa a comer na mesa do rei. Que história linda, irmãos. Tem um monte de coisa, daria para ficar aqui 3, 4 horas falando sobre esse vínculo de amizade de Jonatas com Davi. Então, não abra mão de uma verdadeira amizade. Não abra mão dos verdadeiros amigos. Se você tem aquela pessoa que tem demonstrado ser um amigo fiel, cultive essa amizade. Não abra mão. Aquela amiga que te dá um bom conselho no trabalho, aquele amigo que ora com você, aquela amiga que às vezes quando você vai abrir o coração para falar com ela do seu relacionamento, ao invés dela mandar você separar, ela fala para você, vamos orar e Deus vai restaurar seu casamento. Essa amizade é boa. Essa amizade que você tem que ter. Aquele amigo que sabe que você tem um compromisso com a obra de Deus e fala com você, olha, eu não vou te convidar não, porque você tem que ir para a igreja. Pode cultivar essa amizade. Esse amigo que te pergunta, sem você convidar, quais são os trabalhos da sua igreja? Pode cultivar a amizade. Conclusão. Como bem escreveu o sábio rei de Salomão, as amizades multiplicam os amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. Provérbios 19, versículo 4. Infelizmente, é esse tipo de padrão de amizade que é tão comum em nossos dias, onde as pessoas se aproximam umas das outras, apenas objetivando algum benefício próprio. Infelizmente, muitas pessoas se aproximam de você pelo que você tem, e quando você não tem mais aquilo que ele pensava que você tinha, ele simplesmente descarta a sua amizade. Cuidado com esse tipo de amizade. No entanto, o mesmo Salomão também escreveu que em todo tempo ama ao amigo, na angústia se faz o irmão. Provérbios 17. Certamente esse provérbio resume bem o tipo de amizade forte, sincera e exemplar que havia entre Jonatas e Davi, e que obviamente deve servir de exemplo para todos nós. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos ter discernimento, pedir ao Senhor discernimento para cultivarmos verdadeiras amizades. E a verdadeira amizade você vai encontrar no meio do povo de Deus. O mundo não tem nada para que te oferecer. O mundo não tem nada para que te oferecer. Mas Deus tem.
Busque boas amizades. Cultive boas amizades. Viva boas amizades. Tenha bons amigos. Sejam bons amigos. E você vai ver como diferente vai ser a sua vida. Você vai ver que você nunca vai estar sozinho. Ninguém nunca está sozinho quando cultiva boas amizades. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, já estamos nos aproximando do nosso término, nosso culto aí, né? Nós estamos nos aproximando também do mês de outubro, né? Nós ficamos de fazer um acampamento, ou melhor, um retiro, né? Um almoço para todo o mês de maio. No primeiro de maio, nós presbiterianos comemoramos o Dia da Família Presbiteriana. E esse ano, no início de maio, foi muito frio, né? Estava um gelo tremendo. E aí nós não fizemos a nossa reunião que nós iríamos fazer no sítio. E nós já conversamos com a mesa administrativa e com o grupo de jovens. Porque o grupo de jovens nós teremos aí um acampamento no dia 29 de outubro, né? E esse acampamento eu perguntei para os jovens, a mesa solicitou, né, me solicitou que eu perguntasse para os jovens, como conselheiros da UMP, União de Mocidade Presbiteriana, e sugeriu que eu perguntasse para os jovens se eles aceitariam que a igreja participasse com eles, e a resposta foi positiva, né? Então, no dia 29 mesmo, vai dar no domingo, ou é 29 e 30 que seria? Então vai ser no 30, tá? Só vou confirmar se vamos fazer os 2 dias, mas o domingo é certo. Nós transferimos esse encontro de maio, né, que nós não realizamos em maio, nós vamos realizá-lo agora, dia 30 de outubro, aqui no sítio Jequitibá, aqui do Toninho. Eu não sei explicar direito, acho que o negócio é barragem, a barreira, que chama? Que tem na hora que você sai, passa em frente ao CEDAF, assim, na BR, indo para o Mateus Leme, você entra ali, primeiro direito, estrada de terra. Não, foi Mateus Leme não. Você entra aqui à direita. Falei? Jesus. Pega o vai. Então, não, eu quis dizer assim, saindo daqui na estrada e vira para a esquerda. Eu falei estrada de terra, talvez vocês entenderam Mateus Leme. E aí eu falei barragem também. Tem essa barragem aqui, é isso mesmo? Então, é sentir a barragem, eu acho que um pouco antes da Filipe. É antes da barragem ou para a direita, não é? Então tá. E nós estamos combinando e a gente ensina direitinho. Então, irmãos, lembrando, tá?